começando hoje mais um podcast, Só Você Importa, esse que já é o oitavo episódio, nem acredito. E hoje, esse capítulo, eu tô muito emocionada, porque eu tô aqui com uma pessoa que é muito especial pra mim. Tô com a Malu, a gente se conhece desde quando eu tinha 8 meses e a Malu nasceu. Sim. E a gente morava na casa do lado uma da outra, crescemos juntas, né? Somos amigas desde berço, literalmente. E hoje eu chamei a Malu pra gente gravar esse podcast juntas. E hoje, além de eu estar com ela, sendo muito especial pra mim, esse podcast tá sendo especial porque é o primeiro podcast que a gente tá gravando, que eu tô gravando assim, ó, pessoalmente, numa conversa. Até então eu tinha feito só remoto com as minhas convidadas, então hoje vai ser, assim, muito especial, né, porque a gente vai ter esse clima, né, essa vibe mais natural. Hoje, então, convidei a Malu pra gente falar sobre um tema que eu acho muito importante, né, que é uma coisa que eu já falo bastante no meu Instagram, é um assunto que eu trago muito pra discussão, que é sobre as escolhas que uma mulher faz na sua vida, né? Ou seja, as escolhas pessoais, as escolhas profissionais. E eu escolhi a Malu justamente porque eu sei que ela tem propriedade para falar sobre isso, porque ela também fez as escolhas dela, assim como eu, né? E a gente conversa muito sobre isso e eu sei sobre as coisas que ela sente por ter feito as escolhas que fez. Então, achei assim que era a pessoa mais apropriada, com autoridade para falar e trazer esse assunto aqui para vocês. Então, Malu, te apresenta para nós, por favor, fala um pouco sobre ti. Então tá, eu quero dizer em primeiro lugar que pra mim também é um momento muito especial poder estar aqui dividindo esse momento contigo, né? Nós nos conhecemos desde sempre, como a Muri falou, quem nos conhece sabe, né? Que nós crescemos juntas, então somos muito mais do que amigas, né? Somos irmãs, praticamente. Né? A Muri é um ano mais velha que eu tenho 38, né? Ela tem uma filhinha que se chama Luísa, casualmente é o meu nome também. E eu tenho duas, né? Uma de 22 e uma de 7. Então é isso. Eu acho que eu tenho duas experiências bem diferentes, assim, com relação às escolhas, né? As coisas que foram acontecendo na minha vida. Eu tive a Yasmin, que é a minha filha mais velha, com 14 anos. Então, desde esse momento, a primeira coisa que me passou na cabeça, obviamente, foi trabalhar para não depender de ninguém, né? Afinal de contas, eu tinha uma criança para sustentar. E foi sempre essa luta, assim, né? Não foi fácil. Eu tive essa experiência de criar um filho muito jovem, de ter que sustentar nós duas, né? Embora eu estivesse morando com os meus pais, né, que me ajudaram muito, as minhas irmãs também, mas a responsabilidade era minha, né, e eu sempre tive isso muito, muito claro na minha mente, assim, de que a responsabilidade era minha obrigação, o meu dever em cuidar dela, né, em prezar pelaquela vida ali, né. Então eu sempre trabalhei muito, meu tempo com a Yasmin, infelizmente, era pouquíssimo, né. Era sempre aquela correria, larga de manhã na creche, pega de noite, né, na senhora que cuidava dela. E não é uma coisa complicada. O que eu posso dizer é que nesse período da minha vida eu não tinha escolha. Eu não tive a opção de poder estar em casa para cuidar da minha filha, para dar assistência para ela, né? Como eu faço hoje com a Manuela. Então, por isso que eu digo assim, eu pude viver e estou vivendo completamente o oposto daquilo que era a minha vida naquela época, né? Não é uma coisa fácil, né? Respeito a opinião de quem vive essa situação de trabalhar em casa ou trabalhar fora, né? Ter uma jornada dupla, tripla para sustentar os seus filhos, para cuidar da casa, do marido. Mas não é uma situação fácil, assim. Eu acho que muito mais por dever, por não ter outra saída, que as mulheres fazem isso hoje, né? E claro que outras fazem porque preferem, né? E eu respeito, eu acho que a gente não deve julgar ninguém, né? Cada um sabe o que faz da sua vida. Mas hoje eu vivo uma realidade diferente, assim.
Hoje eu posso optar, posso escolher, assim, considero isso um privilégio, né? Porque, como eu disse aqui, tem muitas mulheres que não têm esse privilégio de poder escolher, né? Se eu posso ficar em casa cuidando do meu filho, da minha filha, ou se eu sou obrigada a sair pra rua pra trabalhar, pra sustentar, pra botar dinheiro pra dentro de casa, né? Então, hoje, graças a Deus, graças ao meu marido, a minha realidade é diferente, né? Só que, mesmo isso sendo louvável, né, eu poder estar em casa para ficar com a minha filha, ainda existe muito julgamento em cima disso, né? E eu acho assim que a maior parte dos julgamentos ainda é por parte das mulheres, infelizmente, assim, sabe? Porque, como assim? Eu parei de trabalhar, eu trabalhei até o final da gravidez da Manuela, que é a mais novinha, e parei porque eu tinha alguém que cuidava dela, essa pessoa teve que se ausentar porque ficou doente, e nós decidimos então, né, que eu ia parar de trabalhar para ficar com ela, né. E só que a gente recebe muitos julgamentos, muitos olhares, e eu acho que, como eu estava conversando com a Murica, eu não acho que isso seja um retrocesso na minha vida. Eu ter que parar a minha vida profissional para cuidar de um filho, entendeu? Pelo contrário. Eu acho isso um privilégio mesmo, porque muitas mulheres não podem fazer isso. E como eu tive essa experiência com a Yasmin, de ficar doente, de não estar com ela o tempo todo que eu queria, sabe, assim, ó, não era fácil, era uma coisa muito difícil. Tanto que às vezes que ela ficava doente, pra mim, era assim, não que eu ficasse feliz por ela estar doente, mas assim, era um momento que eu ia ter com ela em casa. Então agora não tem escolha, não tem alternativa, vou ter que faltar ao trabalho pra ficar cuidando da minha filha. E aquilo era bom pra mim, sabe? Eu ficar aquele período com ela em casa. Uma pausa forçada. Né? Exatamente, mas aquilo era tão bom, né? Eu poder estar em casa com ela, eu dar os cuidados que ela precisava, sabe? Eu fazer um bolinho de chocolate pra ela tomar café. O carinho, sabe? O carinho que faltava, assim, aquela coisa do dia a dia, do cafezinho, do busca na escola, né? Que hoje eu posso fazer que com ela eu não vivi, entendeu? Então eu acho que a gente não pode enxergar essa alternativa, né? Porque isso, ao contrário do que as pessoas e as mulheres e outras pessoas julgam dos julgamentos, isso é uma liberdade, eu poder escolher estar em casa hoje, sabe? E não é por comodidade, não é por nada disso. É porque se a gente for colocar na ponta do lápis, às vezes sai muito mais caro a gente trabalhar fora e ter que colocar e terceirizar o cuidado dos nossos filhos do que a gente ficar em casa, entendeu? A gente vai gastar muito menos a gente mesmo cuidando, a gente mesmo leva pra escola, busca na escola, né? Fazer toda aquela função do que tu pagar alguém pra fazer isso, entendeu? E, né? E o filho tá sendo cuidado pela mamãe ali, que eu acho que isso não tem dinheiro que pague, né? Eu até posso dizer assim que uma das coisas que eu lembro de quando a gente era pequena é que a mãe da Muri, a Dona Maria, estava sempre muito mais em casa do que a minha mãe. E eu gostava daquele carinho da Dona Maria de fazer um pão feito em casa para tomar café, de fazer uma chimia, sabe? Coisas que a minha mãe, não porque ela não queria, mas por ela não ter tempo, ela não fazia, porque ela trabalhava muito tempo fora. Entendeu? Mas isso era uma coisa que eu pensava. Eu digo assim, nossa, como eu gostaria que a minha mãe fizesse o que a Dona Maria, fazer um pãozinho para levar pra escola, fazer um bolinho, uma coisinha assim. Isso era uma coisa que me chamava atenção. Fazer uma massa feita em casa, sabe? Porque, na verdade, a comida, tudo isso é também uma forma de carinho. Tu fazer uma comida gostosa, tu fazer um bolo pro teu filho tomar, pra tua família, né? Teus filhos, pro teu marido, tomar um cafezinho quando chega do trabalho, isso também é uma maneira de carinho. E isso era uma coisa que eu observava e que eu não tinha, sabe? E não era porque minha mãe não queria, é porque ela precisava trabalhar, sabe? Então é isso, assim, e hoje, graças a Deus, eu tenho a possibilidade de estar cuidando da Manu. E eu quero dizer mais uma coisa, que quando a gente terceiriza o cuidado dos nossos filhos, depois que o tempo passa, tu vê que é assim, ó, é um piscar de olhos. Hoje, por exemplo, a minha filha mais velha tá longe de mim. E isso pra mim é uma coisa muito difícil, entende? Eu não tive a infância dela pra estar com ela, porque eu precisava trabalhar pelo nosso sustento. Então eu não tive aquele período com ela, e hoje ela cresceu e tá longe de mim, entendeu? Então, como teria sido muito melhor
se eu pudesse ter tido a oportunidade que eu tenho hoje de estar com ela, de ter cuidado dela, de ter ficado o tempo da infância com ela, teria sido, nossa, acalentador hoje eu saber, né? Hoje eu olho pra Manu e penso, poxa vida, né? Esse tempo que eu tenho com a Manu eu não tive pra ficar com a Yasmin. E isso é uma coisa que me dói muito, porque ela tá longe de mim, né? É difícil. É difícil, mas ao mesmo tempo, o que eu vejo, né, Malu? Eu conheço, eu sei da tua história. E eu vejo com a minha filha também, né? Como elas enxergam a gente, elas enxergam tudo que a gente faz por elas, sabe? Essa questão... com certeza a Yasmin hoje, ou desde sempre, tu pode ter estado ausente, por exemplo, né? Porque tu trabalhava muito, mas ela sabe hoje que ela é adulta, que ela tá morando fora, que ela tá lá na Austrália se virando pra trabalhar e para se sustentar sozinha. Hoje, com certeza, ela entende todo o esforço que tu fez por ela, né? Que se tu não tivesse feito aquele esforço, talvez hoje ela não estivesse na Austrália, né? Tu não teria dado condições para ela se tornar a mulher incrível que ela se tornou. Então, tem esse lado também, sabe? Então, a gente não pode... Quando a gente faz essas escolhas, é justamente por isso que a gente tá aqui hoje para falar sobre isso, né? Essas escolhas, elas têm que ser tomadas... Muitas vezes a gente faz as escolhas sem pensar, né? Às vezes, por falta de condição, ou dependendo de alguma condição, né? De repente eu tenho um filho que precisa de mais atenção, com necessidade especial, por exemplo... Ou porque, de repente, o marido não ganha tão bem, a mulher tem que sair para trabalhar, ou é mãe solteira, como foi no teu caso, entende? Então, às vezes a pessoa não tem escolha. A pessoa faz aquela escolha sem ter escolha, entende? É uma escolha que não foi optativa, vamos dizer assim, né? Então, a gente não pode se sentir... Eu sei que é difícil, né? Mas a gente não pode se sentir culpada por ter feito aquelas escolhas, sabe? E outra coisa, e agora enquanto tu falava, eu tava pensando aqui que nós, mulheres, eu, por exemplo, né, eu recebi uma educação da minha mãe, especialmente por parte da minha mãe, que sempre foi muito ambígua. Por que é muito ambígua, né? Eu já falei isso algumas vezes até no Instagram. E já falei pra ela também, mas como assim, minha filha? Porque ao mesmo tempo que a minha mãe queria que eu tivesse uma vida diferente da dela, né? Ela queria que eu estudasse, o sonho da minha mãe que eu fosse doutora, enfim, né? Que fizesse mestrado, doutorado e tudo mais. Ela queria que eu estudasse muito para ser alguém, para ter uma vida melhor do que a vida que ela teve, né? Que sempre foi uma vida de muito trabalho duro, né? Em contrapartida, eu tinha que saber cozinhar, lavar, passar, né? Não podia sair no final de semana se não fizesse a faxina em casa. Era assim, então, nesse sentido que eu digo, né, que foi muito ambíguo, porque de um lado ela me incentivava muito para que eu crescesse, para que eu voasse, né, na minha vida profissional, também como pessoa, é claro, e de outra parte ela me puxava para aquela vida igual a dela, sabe? Para que eu fosse uma excelente dona de casa, uma excelente mãe. Então, nós mulheres, a nossa geração, né, a gente foi educada assim, um pouco estranho, né? Eu considero uma educação um pouco estranha, porque a gente não sabe bem em qual propósito foi a nossa educação, né? Os nossos pais, pelo menos. E a tua também foi mais ou menos isso aí, né? Sim, exatamente. Na nossa geração era diferente, né? A gente crescia e era educada para ter um bom casamento, para ter um nível de instrução. A minha mãe nem me cobrava muito, assim, com relação à faculdade, essas coisas assim. Tinha que terminar o segundo grau, fazer um técnico, que na nossa geração já era algo bem importante, um técnico no segundo grau. Então, tu tinha que fazer o segundo grau e tu tinha que te preparar, né, para conhecer um bom rapaz, para te ser uma boa esposa. Pelo menos na minha família foi assim. Eu venho de uma família de 4 mulheres, né? Sou eu e mais 3 irmãs. Então, a mãe sempre, né, aquele cuidado de que a gente namorasse um rapaz bom, um rapaz de família boa, de família direitinha. Então, era tudo muito em função disso. Essa coisa do mundo lá fora, isso era uma coisa que nem passava pela minha cabeça, né?
Tanto é que quando a Muri foi pro exterior, assim, eu achei o máximo. E ela até é uma inspiração pra minha filha, que hoje tá fora também, né? A minha filha sempre fala, né, que a Muri sempre foi uma inspiração pra ela, assim, né? De morar fora, de ter essa experiência. Mas eu, na minha época, assim, na minha concepção, eu não tive, e talvez até tivesse. Mas como eu engravidei muito novinha, né? Então as minhas prioridades se tornaram outras, né? A minha vida foi completamente em torno da minha filha, né? De cuidar de... E é sobre isso também que eu queria, nesse ponto que eu queria chegar, né, Malu? Que a gente, cada pessoa tem a sua vivência. Por exemplo, tu teve uma vivência diferente. A gente cresceu junto, mas a tua vivência foi diferente. A tua vida foi diferente, muito diferente da minha, né? Foi mãe muito jovem. Eu fui ser mãe só aos 32 anos por opção. Né? E a minha mãe me enchendo o saco, minha filha, quando tu vai me dar um neto. Né? A coisa tinha mudado de jogo, porque quando eu era jovem, ela falava muito de ti, olha tua amiga, olha a Malu, que ficou grávida cedo, minha filha não engravida, não sei quem vai estudar. Então, quando chegou lá aos 30, ela começou a me incomodar, e aí, tu não vai me dar um neto, era assim. Mas o que eu quero, é nesse ponto que eu quero chegar, sabe? É dizer o seguinte, que cada pessoa tem uma experiência de vida diferente. Então, se uma pessoa opta, né, em levar uma vida, sei lá, se uma mulher, por exemplo, decide levar a sua carreira profissional a um outro patamar, né, ser uma executiva, enfim, o que seja, ou estudar muito, sempre vai ter julgamento. Sim, em qualquer situação. Exatamente, assim como aquela que decidiu, que optou, que teve condições de ficar em casa e cuidar dos filhos, sabe? Eu acho que os dois tá certo, né? Como tu dissesse, tem momentos que o dinheiro com certeza não paga, né? Então, eu tive a sorte de pegar um pedaço da infância da minha filha e onde eu tive a opção, a escolha de poder escolher e ficar em casa com ela, né? Porque a Luísa... eu sempre trabalhei, né, desde os meus 18 anos, desde que me formei no 2º grau, né, nunca parei de estudar, nunca parei de trabalhar. E a Luísa, desde pequenininha, desde lá quase um aninho, sempre foi para a escola, sempre foi cuidado por terceiros. Sim. E a gente sabe quanto é difícil, né? Tem o seu lado positivo, né, na parte do desenvolvimento dela, porque ela se desenvolveu super rápido, né, na comunicação, na fala, né? Na parte da independência. Mas tinha isso, sabe? Toda vez que tocava, eu tava no trabalho, tocava o telefone, eu olhava o número da escolinha, meu coração quase saía pela boca. Exatamente. Sabe? E tem aquela coisa também, assim, de eu tô no meu trabalho, mas o meu pensamento tá lá. Se ela não tá bem, se ela tá com uma febre. Quantas vezes eu deixei a minha filha na escola com febre? Porque eu tinha que trabalhar, sabe? Mas eu gostava do meu trabalho, né? Eu precisava trabalhar. Sim. Eu não tinha uma condição. O meu marido naquela época não ganhava suficiente, né, para que a gente tivesse uma condição financeira legal, estável, então eu precisava trabalhar. E eu tive a sorte, né, da gente conseguir sentar, conversar, e o meu marido dizer, não, agora tu vai viver o teu sonho, que é o que eu tô fazendo hoje aqui, né, vivendo parte do meu sonho, tu vai viver o teu sonho, eu vou aguentar a barra lá em casa, e tu vai poder te dedicar também mais pra nossa filha. Então, assim, eu me sinto muito sortuda, abençoada, privilegiada, né? De poder ainda ter usufruído, sabe, desse pequeno pedaço da infância dela, porque ela ainda tem 7 anos, né? É uma criança ainda, então... E eu vejo, assim, a diferença, sabe? Do momento que eu trabalhava fora e do momento que já faz 2 anos, né? Que eu tô em casa, trabalhando em casa. É completamente diferente, assim, o meu relacionamento com ela é muito bom, é muito bom. Só que isso tem que ser, como eu disse lá no início, né, essas escolhas, elas têm que ser vividas de uma maneira leve, sim, sabe? A gente não pode ficar se cobrando também, porque a gente sabe que vem julgamento. Sim. A minha mãe, não que ela tenha me julgado, mas muitas vezes ela me perguntou, minha filha, tu não vai trabalhar mais? Exatamente. Porque o que ela pensa, né? Como ela
viu que eu estudei tantos anos, né? Me formei na faculdade, e foi tudo, sempre foi muito trabalhoso, muito difícil. Aprendi vários idiomas, fui morar fora e agora Tá em casa. tô em casa, tô trabalhando em casa. Então ela pensa assim, quanta coisa jogada fora. Não, mas não é jogada fora, né? Ninguém, o conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. As experiências que eu tive, ninguém me tira, né? E hoje eu posso contar pra minha filha, às vezes eu conto pra ela, né, dos momentos que a gente morou fora. E ela acha assim tudo, uau, muito legal. Então, isso ninguém me tira, essas experiências, né? Tudo é válido. E eu não fico me cobrando, sabe? Tipo, ai meu Deus, e agora? Nossa, eu estudei tanto e agora estou trabalhando em casa. Não, eu fiz uma escolha. Então a gente levar com leveza, sabe? Essa escolha. Porque já é tão duro e tão pesado o que vem de fora, Sim. né? Então a gente não pode se cobrar tanto. Não sei o que tu acha, Malu, sobre isso. Não, eu acho assim que tu escolher, tu optar por estar em casa não é uma escolha fácil, assim, sabe? Ainda mais pra gente que tá acostumado a trabalhar desde cedo. Eu trabalhei desde os meus 14 anos e nunca parei, né? Mas sempre naquela aflição que nem a Muri colocou, né? De toca o telefone, a Yasmin ficava doente, poxa vida, tu tem que largar o teu filho na escola doente. Nossa, isso é de cortar o coração, arrebenta o coração de qualquer mãe. É muito difícil isso, sabe? Mas mesmo assim, tu já tá acostumado com aquela rotina de ter que trabalhar, de ter que chegar em casa e fazer tudo, e de repente tu te depara, tu não trabalha mais, sabe? Eu acho assim, até a gente se adaptar a estar em casa, quem vivia nessa correria que nem a gente, não é fácil. Não é fácil de te acostumar. Eu vou confessar pra vocês, eu levei eu acho que uns 2 anos pra mim conseguir assim me conscientizar da minha nova rotina. Pra mim não foi fácil. No primeiro mês que eu tava em casa, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Se eu podia. A primeira semana eu dormi muito. Sim. Eu dormi muito. Agora eu vou dormir. Agora eu vou dormir. E aí depois eu comecei a pensar, não, mas só um pouquinho, Sim. né? Eu não posso me largar na vida, eu tenho que estabelecer uma rotina. Então, desde então, eu tenho a minha rotina, eu me acordo cedo, eu vou na academia, eu estipulo horários de trabalho, horários para cuidar da minha casa, porque quando a gente está em casa também Sim. tem mais isso, né? Sim, a gente acaba trabalha muito em fazendo casa, as coisas da casa, porque tu tá ali, tu tá vendo, tu vai fazer as coisas da casa, horários pra ficar com a Luísa, pra dedicar a ela, de brincar, de ir na pracinha, de levar o cachorro na pracinha pra fazer xixi, cocô. Então, a gente tem que ter, sabe, essa rotina, mas como tu disseste, é difícil. É difícil. No início é muito difícil, porque tu passou a vida inteira naquela correria e do nada tu tem tempo pra fazer qualquer coisa. E não é só relacionado ao tempo, eu acho também assim, porque quando tu trabalha, né, tu tem contato com outras pessoas, tu conversa, tu fala, tu tem a amiga do trabalho, que tu desabafa, e daqui a pouco tu tá em casa sozinha. Porque tu não vai poder contar os teus problemas pro teu filho. Tu não vai poder desabafar com os teus filhos, entendeu? Então daqui a pouco tu te depara sozinha. Pra mim, particularmente, foi uma das coisas mais difíceis, assim, porque eu sempre gostei de conversar muito e eu sou o tipo da pessoa que eu preciso expor, colocar pra fora o que eu tô sentindo, sabe? A Muri sabe, eu tô sempre chamando ela quando eu tenho alguma coisa, porque eu não consigo ficar com aquilo engasgado. Então, isso pra mim foi uma coisa muito difícil, assim, eu de repente não tenho ninguém, sabe? Porque eu não sou o tipo da pessoa que eu converso com os vizinhos, não, eu fico em casa e é só eu e eu, né? Então, isso pra mim pesou bastante. Mas é complicado, assim, até a gente se acostumar com a rotina. Mas eu queria trazer uma outra situação, assim, que é um conceito e um julgamento das pessoas, né? Quando te perguntam assim, ai, mas agora tu tá em casa, sabe? Como assim tu vai parar de trabalhar pra ficar em casa? Cuidando dos teus filhos, sabe? Vai ser submissa ao teu marido? Não é sobre ser submissa ao teu marido. Isso foi um acordo feito entre o casal. Não foi nada imposto por ninguém. Pelo contrário, eu poder optar por estar em casa é uma liberdade, sabe? É uma liberdade que eu tenho de poder escolher entre trabalhar ou ficar em casa. Não foi nada imposto, não é nada de ser submisso enquanto ele tá lá batalhando pelo dinheiro para entrar em casa, eu tô aqui cuidando da casa,
E é absolutamente normal, é um acordo feito entre o casal. Não tem nada de submissão, nada de... Então, é um julgamento muito forte que a gente sofre, principalmente com relação a outras mulheres, né? Então, isso aí, Malu, agora que tu falou assim, ó, isso é fantástico. Hoje mesmo eu vi um post, né, de uma pessoa fantástica que eu sigo no Instagram, que é o Wendel Carvalho. E ele falou exatamente sobre isso que tu tá falando, sabe? E isso eu vejo um pouco como tabu, Sim. né? Por quê? Porque as pessoas, como a gente foi educado pra trabalhar muito, Sim. né? E ganhar muito dinheiro, aquela coisa toda. Ficou aquela coisa assim, né? Aí entra a parte do feminismo também, de que a mulher tem que trabalhar fora, porque a mulher tem que ajudar o marido também. Mas assim, quando a gente está numa relação, não existe o dinheiro é dele e o dinheiro é dela. Existe o dinheiro do casal. Sim. Então, isso que tu falou, o teu testemunho é maravilhoso, porque assim, quando a mulher decide ficar em casa, ela não decidiu sozinha. Exatamente. Né? Eu ter optado em ficar em casa, foram longas conversas que eu tive com o meu marido. Né? Da gente dizer assim, quais eram as minhas prioridades, quais eram os meus sonhos, como eu falei antes, né? Que ele disse pra mim, agora tu vai viver o teu sonho. Porque eu falei pra ele, né? Poxa, eu trabalhei uma vida inteira num trabalho que não era o que eu queria, né? Fazendo uma coisa que eu não tinha estudado para aquilo. Eu gostaria, mas eu posso, mas dá, mas como é que tá a nossa situação? Sabe? Então, assim, não foi uma coisa imposta. Agora tu vai trabalhar, tu me sustenta e eu vou ficar em casa. Exatamente. Não, ou o contrário. Não, eu vou te sustentar e tu fica em casa. Gente, isso não existe. Tá? O que a gente tem que parar é com essa... É tabu. É um tabu que as mulheres entram... Por que eu falo do feminismo, né? Porque o feminismo tem aquela coisa, assim, as extremistas de que a mulher ficar em casa é sinônimo de submissão. Não pode. Não, a mulher tem que sair para pro mercado de trabalho. Sim, ok, mas e se eu não quiser? Sim. Entende? Sim. Eu não estou sendo submissa. Sim. Se eu tô feliz assim, tá tudo certo. Agora, se a pessoa que me diz, não, mas eu não sou feliz se eu ficar em casa, tá tudo certo também. Exatamente. É isso que eu acho muito, muito triste. Eu acho triste mesmo, porque hoje em dia a gente vive um momento em que se fala tanto de empoderamento, de sororidade, de todas essas coisas. E onde é que tá a empatia das próprias mulheres entre si, sabe? De, tá, ok, tu escolheu ficar em casa criando sua filha, beleza, é isso aí, sabe? Vai mesmo. No futuro, de repente, tu volta a trabalhar de novo, porque a gente pode tudo. A gente pode fazer tudo que a gente quiser, entendeu? Então, hoje eu tô em casa, a Muri tá em casa, amanhã eu posso trabalhar de novo, a Manuela vai crescer, né? Vai estar maior, vai ser mais tranquilo e eu vou voltar a trabalhar. E tudo bem. Então, assim, ó, eu acho que falta muito apoio das mulheres, sabe? Porque tem muito isso, assim, de... Ai, não pode ficar em casa, tem que trabalhar, tem que ter tripla jornada, tem que trabalhar, tem que juntar dinheiro, tem que, né... E tem que limpar a casa, e tem que arrumar a casa. A gente tem que ser capaz de fazer tudo. Aí depois aparecem as mulheres sobrecarregadas, deprimidas, sabe? Por quê? Porque a gente não é obrigada a ser uma Mulher Maravilha. A gente não é obrigada a nada disso, ou de sabe? repente exercendo funções que não Exatamente, quer, ou, sabe, com aquela sobrecarga de responsabilidade. Exatamente. Que a gente sabe, como eu falei antes também, né? A gente sabe que tem pessoas que não tem essa escolha. Exatamente. Né? Não tem essa escolha. Não, eu preciso trabalhar, porque senão a coisa vai ficar preta lá em casa e tudo mais. Ok, a gente entende, né? Mas o que não pode de maneira alguma é a mulher uma julgar a outra, Ficar começar, julgando, né? Esse julgamento da nossa parte, Sim. né? Porque uma trabalha muito, ou porque a outra trabalha de menos, ou porque a outra decidiu ficar em casa, ou porque a outra decidiu sustentar o marido, sabe? Como a gente estava falando, né? Cada pessoa tem uma experiência de vida diferente, cada pessoa tem sonhos diferentes, Sim. né? Como o meu agora, por exemplo, um dos meus sonhos tá aqui, ó. Eu tô realizando, Sim. sabe? Que era poder vir aqui, falar na rede social, ter o meu podcast. Então, eu tô realizando o meu sonho, sabe?
E eu, como falei antes, me sinto uma privilegiada por estar vivendo esse momento. Eu sei que muitas mulheres não podem, mas eu também sei que muitas mulheres não conseguem optar por seguir os seus sonhos por puro medo, sabe? Sim. Por medo de tudo isso que a gente Dos estava julgamentos, falando. né? Dos Medo julgamentos. do julgamento, medo de vou sair do mercado de trabalho, nunca mais vou conseguir voltar. Exatamente. Ou o que vão falar, ou o que vai acontecer na minha vida, sabe? Então, isso também acontece muito. Eu acho que o recado é menos julgamentos, né? E mais empatia pelas pessoas, né? A gente tem que respeitar a opinião das pessoas. E até com relação a gravidez na adolescência, que não tem nada a ver com o tema, mas é uma coisa que, quando aconteceu comigo, nossa, era só julgamento em cima de mim. E eu não desmereço nada do que falavam, assim. Só que eu já estava num sofrimento tão absurdo pelo que estava acontecendo com a minha vida, que naquele momento eu não precisava ser mais julgada. A minha consciência já me julgava a todo momento. Entendeu? Então, naquele momento eu precisava de um colo, de um carinho, não digo nem de ajuda financeira, não, mas de um apoio, sabe? Um apoio, de alguém me apoiar e não de chegar pra mim e dizer, poxa, tu engravidou, tu acabou com a tua vida. Pelo contrário, a minha filha é um presente de Deus na minha vida, sabe? Então, assim, todo mundo só vinha com cargas ruins pra cima de mim. E muitas mulheres, sabe? Olha o que tu fez, sabe? Tu estragou a tua vida. E não é assim. A gente precisa estar mais unidas, assim, sermos mais unidas, assim, pra ajudarmos umas às outras, assim, não ficar julgando. E daí, quando tu precisa tomar uma decisão, tu fica preocupado com o que o outro vai pensar, sabe? Não, eu não vou fazer isso porque, né, vão falar. Não existe isso, sabe? Num momento de liberdade de expressão, a gente tem que ter a liberdade de fazer as nossas próprias escolhas sem sermos julgados. Eu acho que é isso aí. A liberdade a gente tem, né? Só falta ter um pouco mais de coragem, na verdade. Pelas outras, assim. Isso aí. Malu, foi maravilhoso. Não vamos nos estender, porque a gente podia ficar aqui falando, né, por horas sobre esse assunto, mas a gente sabe que não podemos nos estender muito, porque senão o pessoal nem vai ouvir todo esse podcast. Fiquei muito feliz. Eu também. Fiquei emocionada com as tuas palavras. Não dá amor de outras vidas. Não dá pra ver no vídeo, mas ela quase chorou. Maravilhosa, Malu. A Malu é um coração enorme, uma pessoa, uma mulher, assim, muito inspiradora. Eu não tenho nem palavras pra Ela falar diz dela. que eu sou inspiradora, mas ela quer. Ela é uma mulher fantástica, de muita garra, de muita fibra. Gente, esse foi mais um episódio. Podcast Só Você Importa, não esqueçam disso. Logo, próximo capítulo vai estar no ar. Então, espero todos vocês aqui escutando esse episódio fantástico. E mais uma vez, obrigada. Quem ainda não me segue, vai lá no Instagram, @mumuesquena. Podcast Só Você Importa. Um super beijo e até o próximo episódio. Prazer.